A gente tem que começar a entender que opinião, percepção idiota, você não respeita. A gente tem essa mania de que, não, eu respeito a sua opinião. Eu respeito coisa nenhuma, meu amigo. Você tá falando bobagem, uma idiotice, uma sandice, parvoíce, não tem que respeitar esse tipo de opinião. Men do not menstruate. Only women menstruate. Now, you can call yourself whatever you want. Cis men don't menstruate, but trans men do menstruate. No, Same they as don't. non-binary people. Only women. Menstruating is not exclusive Yes, to it cis is. women. No, it's not. Yes, it is. So explain to me as to why my body menstruated at If some your point chromosomes are XX and you're young, you menstruate. If you're XY, you don't. Correct, but what about trans men and non-binary? They're We're not excluding men. a whole group of people They're here women that dressed menstruate. as men. You are not a man. You can pretend to be a man, and that's okay. That's perfectly fine. Live your life. And tell me what a man is. Well, what's a man to you? You define a man for me. You have chromosomes that are X and Y. That's what a man is. So why are we just looking at the science of this as an The example science. when we've learned sex and gender identity are they're completely different things. They're not completely They different are things. completely different. Completely different words. And sex is what you're born with, the sexual reproductive organs you have. Gender is what you identify with. They're completely Well, I don't different accept that things. distinction. You have to argue for it. You're just giving a conclusion. You're just making it up. Amiguinhos, repitam com o titio aqui. A água é molhada. O sal é salgado. A luz ilumina. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal. Espero que os senhores estejam muito bem. Então esse vídeo aqui é apenas um exemplo de milhares de vídeos que têm se multiplicado cada vez mais aí nos programas de debate, nas discussões do dia a dia, que eu poderia utilizar então como exemplo de um erro que pessoas inteligentes, né, pessoas que são educadas e pessoas que têm a sua espiritualidade desenvolvida, cometem quando vão discutir com esse tipo de pessoa aqui. Isso tem ficado cada vez mais evidente para mim. E é o tipo de erro que eu cometi durante muito tempo na minha vida, meu amigo. Então eu quero compartilhar com vocês aqui agora, para que vocês não cometam esse mesmo tipo de erro que eu e outras pessoas da minha geração cometemos, mas que daqui para frente não tem mais como a gente cometer esse erro se a gente ainda quiser realmente estar de uma maneira viável nesse debate, se a gente realmente quiser defender os valores do reino e entender qual é realmente a nossa função de sal da terra e luz do mundo no meio de trevas tão sombrias como são essas trevas aqui. Então eu quero falar desses 3 erros rapidamente nesse vídeo aqui, mas como sempre quero te convidar a conhecer o nosso canal e considerar inscrever-se se você achar que isso possa ser útil à sua vida. Ao final, compartilhe esse vídeo se você achar que ele é útil a outras pessoas, deixe aqui os seus comentários e se inscreva também no nosso novo canal aqui na plataforma. Lá eu faço vídeos em um formato diferente do formato dos vídeos aqui desse canal. Então, senhores, rapidamente 3 erros que nós cometemos quando vamos discutir com esse tipo de pessoa aqui que defende comunismo, defende o feminismo e agora estão defendendo identidade de gênero, defendem o transhumanismo, enfim. São 3 erros que, se a gente abrir os nossos olhos e enxergar, com certeza a gente vai compreender do que se trata aqui. O primeiro erro, meu amigo, é o seguinte: é muitas vezes sermos educados demais. Esse pessoal aqui não pensa 2 vezes em te taxar de um monte de coisa, de fascista, de homofóbico, de religião do carinha do bigodinho, enfim, de um monte de coisa. Eles não pensam 2 vezes em te colocar as piores pechas possíveis, só que nós muitas vezes somos polidos. Então você vê o senhor aqui do vídeo, não, tudo bem, se você pensa assim, se você quer viver assim, tá tudo bem. Não está tudo bem. A gente tem que começar a entender que opinião, percepção idiota, você não respeita. A gente tem essa mania de que, não, eu respeito a sua opinião. Eu respeito coisa nenhuma, meu amigo. Você tá falando bobagem, uma idiotice, uma sandice, parvoíce, não tem que respeitar esse tipo de opinião. O que eu tenho que respeitar, e aí sim por uma questão política, é o seu direito, inclusive, de ter uma opinião idiota, de ter uma opinião imbecil. Isso eu tenho que respeitar. Agora a gente tem que parar com essa polidez desse evangelho de ursinhos carinhosos, de achar que a gente tem que ser, não, eu respeito sua opinião, respeito sua opinião. Coisa nenhuma, é uma opinião idiota, não tem nenhum respeito. Que respeito, meu Deus do céu, eu vou dar para a opinião de alguém que acha que homem menstrua? Que respeito que eu vou dar para a opinião de uma pessoa dessa? Não tem como. E quando você às vezes diz, não, eu respeito sua opinião, você acaba dando alguma validade a esse tipo de argumento, porque você só respeita coisas que você realmente tem alguma reverência por elas. Vamos acabar com essa polidez de que, olha, quando estiver discutindo com esse pessoal, não tem espaço para polidez. Às vezes você tem que utilizar aquilo que eu chamo de pedagogia do coice. É o método mais didático para ensinar esse tipo de gente.
diferente. Então imagina, a pessoa tá lá defendendo o comunismo, né? Como tá cheio de comunista de YouTube aqui agora, né? Pregando o comunismo e tal. Meu amigo, isso é ridículo. Não tem que respeitar esse tipo de opinião, porque esses caras não pensam duas vezes em colocar as piores pechas possíveis em cima de você. Então, ao contrário do que o Ian Neves, por exemplo, né, que é o Ian Bebes, que é um desses comunistas de YouTube, disse recentemente: existem certas pessoas que não devem ter nem o direito de expressar a sua opinião, de expressar os seus pensamentos. Então, ao contrário do que um idiota desse falou, eu acho que ele tem, inclusive, o direito de expressar essa idiotice dele. É liberdade de expressão. Agora, é uma opinião idiota, ponto. Eu não respeito a opinião de um cara imbecil que fala um negócio desse. Não tem como respeitar. Então a gente tem que parar com essa mania de querer ser muito polido. Você vê o senhor aqui no vídeo tentando ser polido com uma pessoa que, pelo amor de Deus, que estava defendendo que homem menstrua. Não, porque homem cis não menstrua, mas mulher, homem trans menstrua. Então esse tipo de pessoa não tem que ter respeito pela opinião desse tipo de pessoa. Você tem que respeitar o direito que eles têm de se expressar. Ponto. Então, por falar em ideias idiotas, esse é o segundo erro que a gente comete. Achar que esse tipo de discussão, meu amigo, ainda está em um nível lógico. Isso não está mais no nível da lógica há muito tempo. Essa questão mesmo de ideologia de gênero, né, que a militância chama de identidade. A Judith Butler, que foi uma das grandes teóricas desse tipo de pensamento, né, com aquele livro dela, Questões de Gênero, Feminismo e Subversão, etc., ela reconhece no livro que a questão não é científica, a questão é política. Então, veja, esse senhor cometeu o mesmo erro. Ele estava querendo discutir num nível de lógica com alguém que estava num discurso puramente retórico. E é exatamente isso que a gente tem que entender. Esse nível de discurso aqui você traz pro nível retórico mesmo, porque é aqui que tem que se travar o debate. Esse pessoal não tem apreço nenhum pela lógica, meu amigo. Você vai perder seu tempo se você ficar querendo discutir com esse pessoal a partir da lógica. Que lógica tem no discurso de alguém que vai defender o comunismo, meu amigo? O século XX está aí para mostrar a falência desse tipo de crença, porque isso é uma crença. Esse é o terceiro ponto que eu quero falar. Uma religião, isso tudo já se tornou uma religião e tem muita gente que não entendeu. E o pior é que esse pessoal de identidade de gênero, feministas, né, os comunistas, vêm nos criticar porque a gente acredita na Bíblia. Mas, meu amigo, o cara acredita em Karl Marx, velho. O cara acredita no velhinho da barba branca que pregava o fim da propriedade privada, a ditadura do proletariado. É um pessoal que acredita em jogo de economia de soma zero. Você tá entendendo? É nesse nível de gente que a gente tá falando, que acha que Cuba é vítima de uma propaganda imperialista e yankee, que a Coreia do Norte, que a China são os melhores lugares do mundo para se viver. É desse nível de gente que a gente tá falando. Meu amigo, tem alguma lógica nesse tipo de discurso? É um discurso puramente retórico. E é no âmbito retórico que a gente tem que discutir com esse pessoal. Então, não é ficar discutindo lógica, é mostrar o quanto esse discurso é um discurso imbecil. É mostrar o quanto um discurso de uma pessoa que está dizendo que homem menstrua é um discurso imbecil. É simples assim. É dizer o seguinte: minha filha, você aí que é uma adulta tinha que ter vergonha na cara, porque uma criança que teve acesso a um livro de biologia básica sabe fazer uma distinção que você, que é uma adulta, não está sabendo fazer. Ponto. Meu amigo, você que é um comunista, que defende então uma economia, né, dirigida pelo Estado, etc. Meu amigo, então vai viver em um país assim. Pronto, o que você está fazendo num país como esse aqui, capitalista, que é opressor? É um discurso ridículo. É nesse âmbito que a gente tem que levar as feministas ao patriarcado opressor. Então, minha filha, vá procurar uma sociedade onde só existam mulheres. Veja se essa sociedade é viável, se realmente o patriarcado não é algo necessário para essa sociedade humana pós-queda. Vá lá, vá viver numa ilha de Lesbos para você ver se vai ser a melhor coisa do mundo. Então, esqueçam a lógica com esse pessoal. Esse pessoal você não discute num nível lógico. Você tem que discutir num nível retórico. E o que é a retórica? É o convencimento pelo sentimento, pela emoção, não é pela lógica. É isso, é dizer o quanto esse pessoal é ridículo e patético por estar defendendo esse tipo de ideia imbecil. O sujeito acredita em Karl Marx e quer me criticar porque eu acredito na Bíblia. Pelo amor de Deus, né, velho? O cara tem todo o século XX, tem gente viva ainda para refutar essas ideias idiotas, mas tem cara defendendo aqui e tá atraindo um monte de gente porque é um discurso bonitinho. Então a galera que é mais nova, né, adolescente, acaba sendo mais influenciado por esse discurso de igualdade. Vamos combater o capitalismo opressor, ou o patriarcado opressor, ou a heteronormatividade opressora. É tudo gente psicopata, gente maluca que precisa de tratamento. Não respeita a opinião de gente idiota. Respeito, como eu falei, o direito de que eles sejam idiotas e se expressem. Até porque, se a gente não deixar o idiota se expressar, meu amigo, ele nunca vai mostrar que é um idiota. Ele pode pagar de inteligentão que está sendo tolhido. Não é isso que esse pessoal maluco fica dizendo hoje em dia? Então pronto. E terceiro erro que a gente comete é não enxergar, meu amigo, que isso já se tornou uma religião. É exatamente isso.
Pronto, a gente está aqui com pessoas que são fanáticas religiosas. Uma pessoa que defende comunismo, uma pessoa que defende identidade, né, ideologia de gênero, que vai contra toda a lógica científica básica, uma pessoa que defende um discurso de um patriarcado opressor. Esse tipo de pessoa já está fazendo um discurso que está no âmbito religioso. Portanto, a questão é espiritual, vamos abrir os nossos olhos, não tem nada de lógica nessa discussão. Eles querem implementar uma nova religião que, na sua essência, é anti-messiânica, meu filho. Você está começando a entender por que não é teoria da conspiração, por que realmente a ideia é um governo, são valores de uma religião que é anti-messiânica, porque os valores que esse pessoal prega são completamente contrários aos valores do reino. O reino, por exemplo, diz que, olha, existe homem e mulher, macho e fêmea. Aí o que esse pessoal prega? Não, que não existe essa coisa de macho e fêmea, não existe essa distinção entre homem e mulher. Por quê? Porque são valores transhumanistas. Enquanto os valores do reino é o seguinte, na presente era, é do pó ao pó. O que esse pessoal está pregando? Não, que você vai ter comunhão com a máquina, vai ser feita uma simbiose e nós vamos viver eternamente. São esses valores que o pessoal está defendendo, enquanto os valores do reino são valores em prol da família, que é a célula realmente de uma sociedade saudável. Esse pessoal está acabando com todo tipo de distinção e dando todo o poder para o Estado, né, que é o grande dirigente, o grande pai agora que vai dirigir a sociedade. Todo o discurso identitário é uma religião que tem o Estado como Deus. Ponto. E vamos entender isso. Então a questão aqui também é espiritual. Como eu já falei, do ponto de vista lógico, feminismo, identidade de gênero, ideologia de gênero, enfim, todas essas questões já foram refutadas. Você não tem que discutir aqui o comunismo, meu Deus do céu. Só idiota ainda acredita nesse tipo de coisa. Então já foi refutado no campo da lógica, mas esse pessoal continua defendendo porque isso é uma religião para eles. Enquanto a gente não entender isso, meu amigo, a gente vai continuar jogando pérolas aos poucos. Então entenda o seguinte, primeiro, vamos parar com essa polidez toda desse evangelho de ursinhos carinhosos. Segundo, esse discurso não está no âmbito lógico. E terceiro, nós estamos falando de uma religião que é, na sua essência, antimessiânica. Portanto, se você é uma pessoa que tem apreço às escrituras e defende os valores do reino, meu amigo, se prepare para ser cada vez mais perseguido, vai receber todo tipo de pecha, porque é exatamente isso. O Messias já tinha nos alertado. Nós não estamos aqui para ser amados, para sermos respeitados por esse pessoal. Não, a gente está aqui para ser odiado, para sermos levados aos tribunais. Será que isso está acontecendo? A gente está aqui para isso, porque as pessoas vão cada vez mais cauterizando suas mentes, vão cada vez mais se entregando à lassidão, à perversão, como Paulo descreve tanto em suas cartas. Então a gente não está aqui para ser amado. Esse evangelho dos ursinhos carinhosos, de um amor e de um respeito, de uma tolerância, é um evangelho completamente alienado da realidade, não tem absolutamente nada a ver com as escrituras. Esse evangelho é simplesmente um evangelho que vai se prestar a se alinhar a esse sistema, como a gente já tem visto aí, a miúde, para que, enfim, eles dois, em conjunto, persigam realmente aquelas pessoas que ainda vão se manter fiéis à Bíblia, porque não, essas pessoas são radicais, são extremistas, todas essas outras pestes idiotas que esse pessoal tem colocado sobre nós. Portanto, abra seu olho, meu amigo. Quer discutir? Vai discutir assim, é dando coice mesmo para a pessoa aprender, é não discutir no nível lógico, no nível retórico, mostrando o quanto elas são ridículas e entendendo que tudo isso é uma religião. Lembrando sempre de uma coisa, senhores, o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. Até a próxima e que Deus nos abençoe.